Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje, Dia das Mães, então, feliz Dia das Mães para nós, mulheres que muitas vezes, mesmo cansadas, mesmo doentes, mesmo com todos os afazeres, a gente escolheu cuidar do outro. Cuidar, amar, não é mesmo? E eu fiz um pedido para o pessoal do Mídias, um pedido especial, e eu pedi para eles colocarem uma foto da minha família. Coloca para mim, Gui. Essa foto aqui é uma foto muito especial para mim. Sou eu mesma ali. Estava um pouquinho mais pesadinha ali. Mas não é para mostrar uma família de comercial de margarina, uma família perfeita, que a gente olhando na foto, a gente idealiza achando que a nossa família tem tantos erros, tantos problemas, e na foto parece tudo perfeito, né? Essa foto é para falar que a vida, ela é cheia de fases. Essa fase, por exemplo, era uma fase que eu estava passando por um turbilhão de emoções. Tinha perdido meu pai. Por muito tempo foi me falado que eu não ia poder ser mãe. Fiz inúmeros tratamentos. E nessa foto em especial, o Vitor tinha acabado de chegar em casa. Acho que fazia um mês e meio. Então, eu estava vivendo aquela loucura da maternidade, só quem é mãe sabe, de 1 aninho de idade. E troca a fralda, e passa a noite sem dormir. O que eu tenho para falar para vocês, porque a nossa igreja ela tem uma peculiaridade que tem muitas mães novas. Muitas mulheres que estão desejando ser mães, que estão aí de casa nos assistindo, que não conseguem vir aqui no culto. O que eu tenho para falar para vocês hoje é que tudo passa. A nossa vida é feita de fases. E quando a gente cria consciência disso, a gente passa pelos obstáculos, pelos problemas da vida, de maneira mais leve, porque a gente sabe que vai passar. E por outro lado, a gente também vive os momentos bons, sabendo que vai passar. Então a gente vive mais intensamente. Eu acho que quem aqui é mãe há mais tempo, que tem os filhos mais velhos, com certeza lembram dos filhos assim, não é? Não é, dona Bia? Lembra deles quando eles podiam sentar no nosso colo, quando eles estavam em volta dos nossos braços. A gente lembra deles desse jeitinho. A vida é feita de fases, tudo vai passar. O que a gente tem que pôr na cabeça também é que o maior índice de divórcio é nesse período. No período que a criança ali está completando o seu 1º ano, seu 2º ano de vida, porque a rotina, ela sufoca a gente. A gente estuda, a gente vê amigas tendo filhos, a gente vê irmãs, pessoas próximas, mas a gente, por mais que a gente peça, por mais que a gente clame, a gente não está preparada para essa rotina, que é massacrante às vezes, mas que muito abençoada. Não se enganem, é uma dubiedade aí que a maternidade nos traz. Mas por isso que, pais, tenham paciência com as esposas. O cérebro nosso muda quimicamente, a gente só volta a ficar mais ou menos normal, mais ou menos, quando a criança faz 2 anos. Depois disso, a gente vai voltando à normalidade. Então, tenham paciência. E mães, tenham paciência com seus cônjuges. O mundo vende para nós, hoje em dia, que o peso do pai e da mãe são iguais. Mas não é. Ninguém supre o papel da mãe. O papel da mãe é um pouco mais pesado, sim, mas a gente recebe a graça de Deus para suportar. A gente às vezes pega até um certo ranço do marido, porque ele continua a vida. E a gente está ali, presa.
presa com a bênção que a gente pediu. É uma loucura. Mas tenham paciência, o papel de vocês é esse. Tudo é uma fase e vai passar. Vai passar pelo esse turbilhão que vocês estão passando, mas vai passar pelas coisas boas, pelas palavrinhas falando errado, pela mãozinha que é esticada para a mãe atravessar a rua. Porque agora os meus, a hora que eu faço assim, eles fazem assim, ó. Os meus já estão com 11 anos. Quando eles sentam no meu colo, já não dá mais para ver a mãe. Eu já estou na fase de trocar a figurinha da Copa. É essa a minha fase. Tem a fase das mães dos adolescentes, que a gente se preocupa com quem que eles estão andando, que faculdade que eles vão fazer. A mãe dos jovens adultos, se profissionalmente ele vai conseguir se posicionar no mercado. A gente tem inúmeras fases. Mas saibam que todas as fases nós somos sustentados por um Deus que nos carrega pelo colo. Então fique em paz. Fique em paz e deixa nas mãos de Deus. Uma outra camada que tem nessa foto é para as mães tentantes. Você que está na tentativa aí de ser mãe. Você que às vezes busca um cônjuge que queira formar família. Você, homem, também que quer buscar uma família. E parece que não chega esse sonho. Parece que está difícil, que tem muito obstáculo acontecendo. Quero falar que 1 ano antes dessa foto, eu escutei de médico, de juiz, que eu não ia poder ser mãe. 1 ano antes. E 1 ano depois eu estava vivendo esse milagre. Deus trabalha no impossível. O que acontece é que às vezes o caminho não é exatamente da maneira que a gente espera. Mas com certeza é no tempo de Deus, da maneira que Ele quer, segundo a vontade dEle. E eu posso falar com propriedade. Se você está tendo algum obstáculo, seja biológico, seja um impedimento, lembra, maternidade não precisa passar pelo útero. Eu falo com propriedade disso. Eu vivi as 2 maternidades, eu posso te falar que o amor é extraordinariamente igual. Não deixem de viver o que Deus tem de melhor para nós aqui na terra, que é ter uma família. Uma família que não precisa ser perfeita, uma família que não é uma família sem problemas, mas uma família que permite que Deus o sustente em meio às fases da vida. Hoje eu vou falar sobre uma dessas famílias. Vou falar sobre uma mãe que decidiu ter coragem em tempos hostis. Neste dia que a gente celebra mulheres fortes, mulheres guerreiras, eu quero falar sobre uma das minhas personagens favoritas da Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre Joquebede. Uma mulher que às vezes não parece tanto quanto as outras. Uma mulher que às vezes é ofuscada pela história do próprio filho. Mas uma mulher de fé que decidiu ter coragem, não entregar os filhos para o mundo. É a mãe de Miriam, é a mãe de Arão, é a mãe de Moisés. Uma mulher que decidiu não entregar os seus filhos para o Egito. O tema de hoje é coragem em temas hostis. E a história dessa família aparece lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 em diante. Eu recomendo vocês, é um texto que ele começa no capítulo 1, vai pelo capítulo 2. Eu recomendo vocês a lerem essa parte da Bíblia, essa história, calmamente na sua casa, reflita, veja que história linda. É uma das histórias mais lindas que tem lá na Bíblia. Uma das histórias mais atuais, talvez, também. Porque Joquebede vivia num tempo em que o povo hebreu, que era o povo dela, vivia em terra estrangeira. Eles chegaram lá, refugiados da fome, refugiados da seca, e o povo hebreu, ele foi prosperando, ele foi crescendo, até que ele se tornou uma ameaça para as autoridades daquela terra. E eles foram escravizados, mas mesmo escravizados,
eles continuavam a prosperar. Era um povo abençoado por Deus. Então, o faraó começou a sentir medo daquela geração. Medo que pudesse ter uma rebelião, uma revolução. Então, ele vem e faz um decreto. Que toda criança nascida menino morra. Que todo bebê nascido menino seja jogado no rio. O alvo era as crianças. Porque você atingindo as crianças, você atinge toda uma próxima geração. Não diferente do que a gente vive no dia de hoje. O inimigo, sorrateiramente, ele vem envolvendo os nossos filhos, sejam eles pequenos ou grandes, querendo abafar uma próxima geração que possa propagar a palavra de Deus. O inimigo, ele vem e ele quer apagar o futuro de um povo. De uma maneira um pouco diferente daquela época, a gente vive a relativização da verdade. A gente vive a deturpação do que é considerado homem, do que é considerado mulher. A gente vive a deturpação do que é família. Uma geração inteira sendo ensinada que viver de acordo com os ensinamentos de Deus é algo inadequado, antiquado, que não cabe mais nos dias de hoje. Só que Joquebede, ela entendeu, mesmo sendo uma mulher comum, sem poder, sem influência, ela entendeu que embora ela não tivesse influência no mundo, ela não pudesse mudar o Egito, ela não pudesse mudar os governantes, Joquebede entendeu o maior poder de influência que ela tinha, que era dentro da tua casa. E ela teve uma coragem espiritual, de que dentro do seu lar, ela continuaria sendo fiel, mesmo tendo medo. Ela não mudou o Egito, mas ela decidiu que o Egito não ia definir os valores da casa dela. Uma palavra muito forte para nós hoje, porque o custo que Joquebede estava comprando com isso, por não negociar os seus valores, era a morte. Qual que era o custo para nós cristãos hoje, não negociar os nossos valores? Dá até vergonha, né, de falar. É só uma aprovação da sociedade? É só uma aprovação dos homens? É só ser taxado de inadequado, de chato, de radical? Lá em Romanos 12:2, fala que, na primeira partinha dele, na parte A, fala: não vos conformeis com esse século. A gente pode decidir quais princípios vão coordenar a nossa casa, a nossa família. A gente pode decidir quem vai discipular os nossos filhos. Se é o ambiente que eles vivem, ou se somos nós, dentro do nosso lar. Quando a gente fala de Joquebede, a gente fala somente de Moisés. A gente fala somente que ela criou Moisés, né? A gente não lembra que ela teve outros filhos, mas essa mulher, enquanto o Egito, enquanto todo o povo hebreu estava formando escravos, essa mulher criou servos de Deus, filhos que trabalharam para o reino. Joquebede criou Miriam, que se tornou profetisa. Joquebede criou seu filho Arão, que se tornou sacerdote, e Moisés, que se tornou libertador. Ela nos mostra que lares cheios de fé têm poder de impactar toda uma geração. Ela nunca visualizou o que os seus filhos se tornariam. Ela não viu o futuro inteiro. Ela não viu o quão difícil ia ser. Mas ela decidiu permanecer fiel no dia a dia, na rotina, dentro da casa dela. Ela decidiu proteger aquilo que é mais precioso, que é a herança que Deus dá para nós, os nossos filhos. E por causa da coragem dessa mulher, uma geração inteira foi impactada, uma nação foi liberta.
E o Egito, que queria formar escravos, viu ali filhos de Deus. Viu ali uma mãe corajosa que decidiu protegê-los. Pessoas cheias de fé, elas são assim em tempos hostis. Mesmo quando o mundo inteiro anda numa direção, ela não se atemoriza e ela anda na direção de Deus. Hoje a gente vai refletir 3 reflexões nesse texto. Esse texto que nos fala sobre a coragem dessa mãe. A primeira reflexão de hoje é que coragem a gente tem que exercer para não se conformar com a cultura. A gente tem que ter coragem para não se conformar com a cultura. Antes da gente entender quem foi Joquebede, a gente tem que entender o ambiente que ela estava vivendo. Um ambiente de oposição. Um ambiente de valores que eram contrários a tudo que Deus havia ensinado para o seu povo. Parece com alguma coisa que a gente está vivendo? Um ambiente que ensinava A enquanto Deus ensinava B. Um ambiente que decretava a morte, mas que ela decidiu optar pela vida. O faraó, naquela época, fez um decreto, lá em Êxodo 1, 22. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no Nilo todos os meninos que nascerem. Isso não era a maldade de um homem. Se tornou padrão naquela terra. Puxem na memória. O pecado é assim. O que há 10 anos nos chocava, hoje em dia não parece normal? Puxa na memória alguma coisa aí. O inimigo, ele é sorrateiro. Primeiro, ele nos choca com o pecado. Com certeza esse decreto de morte deve ter chocado o povo. Mas depois, se acostuma. O povo acostuma. E observa. Depois o povo começa a observar e fala mal, mas não faz nada. Depois o povo começa o quê? A achar que é normal. E o pecado é normalizado. A morte é normalizada. Até que chega um momento que isso começa a ser defendido. Não é diferente do que nos dias de hoje, né? A gente vive uma geração que valor bíblico, ele é relativo de acordo com a comunidade que o propaga. A gente vive uma geração que os princípios cristãos, que a família cristã é ridicularizada. Vamos lembrar do carnaval? Vocês lembram? A família tradicional sendo ridicularizada. A gente vive um mundo em que a família é atacada, que a vida perdeu o seu valor. Falamos de aborto como se nada fosse, e até o defendemos. Quando começa a vida? Quando uma pessoa igual eu passou por tantas tentativas de ter filho, eu digo para vocês, no dia seguinte que o óvulo fecunda ali, já é vida. Só que a gente vive nesse mundo que relativiza o que é vida. E filhos, e toda uma geração sendo discipulado por esse mundo. Toda uma geração seguindo tudo, menos a palavra de Deus. Joquebede nos ensina que independente de você viver nesse cenário, independente de você ter influência no mundo, de você ter voz, a gente tem que se posicionar dentro da nossa casa. A gente tem que se posicionar com coragem. A gente tem que permanecer fiel. A gente não pode negociar os nossos princípios. Não interessa se o mundo está indo em direção contrária, a gente tem que ir na direção de Deus, do que Ele nos fala, das ordenanças que Ele nos deixou, das promessas que Ele vai cumprir.
porque Ele é fiel. A gente talvez não possa salvar o mundo, mas a gente pode fazer uma pequena revolução dentro do nosso lar. Quando a gente não terceiriza a educação dos nossos filhos, esses filhos vão propagar mais da palavra, vão falar mais de Jesus, vão falar mais do Evangelho, e isso sim pode mudar o mundo. Você pode decidir quais princípios vão governar a sua casa. O que entra dentro da sua casa, o tipo de entretenimento que entra dentro da sua casa, o tipo de roupa que você compra. Tudo isso você pode decidir. Quais valores vão ser ensinados e qual cultura vai dominar o seu lar? Qual que é o maior desafio da família cristã hoje? São as redes sociais? É a doutrinação na escola e na faculdade? Ou é a nossa preguiça como responsáveis pelos filhos de enraizar a fé deles no fundamento dentro da nossa casa? A gente costuma terceirizar a culpa. A gente fala que a culpa é da escola, que a culpa é da faculdade, que a culpa é dos amigos. Mas será que nós estamos fazendo o nosso papel dentro do nosso lar? Essa semana aqui, eu ouvi um diretor de colégio cristão falando uma coisa muito interessante. Lá em São Paulo, que tem uma população muçulmana mais numerosa, ele falou que está aumentando o número de muçulmanos que entram no colégio cristão. Só que uma coisa que ele observou: o muçulmano, ele entra muçulmano e se forma muçulmano. Por quê? Porque a fé dele está enraizada dentro do lar. Porque os pais estão criando uns filhos para eles não serem isolados do mundo, mas para viverem nele, e nele defender a sua fé. E isso tem que confrontar o nosso coração. A gente não pode criar filhos numa bolha. A gente não pode isolar os filhos do mundo, mas a gente tem que criar uma geração forte, que saiba no Deus que ela crê, independente de onde ela estiver. Lá em João 17,15, o próprio Jesus falou: não peço que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Nossos filhos precisam ter essa força de ir contra a cultura, sem perder a essência. O maior exemplo disso foi Moisés. Joquebede conseguiu criar Moisés na primeira infância. Até os primeiros anos de vida, foi Joquebede que criou Moisés. E ela plantou uma semente no coração de Moisés, que mesmo ele sendo criado por toda a sua vida depois, como príncipe do Egito, com valores daquela cultura, o que ela plantou dentro do coração de Moisés lá ficou. E ele se tornou libertador de toda uma nação. Deus usou Moisés da maneira que ele foi criado, com a educação que ele teve, com o conhecimento que ele teve para poder libertar uma nação. O problema não é a gente estar inserido no mundo, o problema é o mundo estar inserido na gente. A gente não pode criar uma bolha cristã. A gente tem sim que viver nesse mundo. A base sólida tem que ser formada dentro do nosso lar. Olha o que está escrito lá em Deuteronômio 6, versículo 6 em diante. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Aqui está escrito: repitam essas leis na igreja? No culto de domingo? Está falando para a gente repetir essas leis em casa, fora de casa, na vida. Quando se deitarem e quando se levantarem. Versículo 8. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não esquecerem. Em outra versão fala: encuque isso na cabeça dos seus filhos. Repita, insista, fale da palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Deus nunca planejou que a nossa fé fosse apenas um evento de domingo. Ele planejou que a nossa fé fosse um estilo de vida. Não vos conformeis com esse século.
Joquebede vivia isso mesmo antes de existir esse texto. Porque ela entendeu que o povo de Deus, ele não foi chamado para se encaixar, ele foi chamado para permanecer fiel. Deus ainda continua procurando homens e mulheres que não entreguem seus filhos ao Egito. Homens e mulheres que sejam corajosos e não se dobrem ao sistema. Homens e mulheres que sejam firmes. E enquanto todo mundo está andando em direção oposta, você siga na direção de Deus. Amém? A segunda reflexão de hoje é que a gente tem que ter coragem para formar filhos em tempos hostis. A gente vive uma geração que a gente valoriza muito o status. A gente equiparou o sucesso a sucesso financeiro, a sucesso profissional, a ter muitas fotos no Instagram de viagens, a gente ter muitos bens materiais. Mas Joquebede nos ensina que a verdadeira herança não está em patrimônio, mas em legado. Não está em bens, mas em propósito. O maior legado que um pai, uma mãe pode deixar para o filho não é bem material, não é dinheiro, é identidade espiritual. Porque a riqueza, gente, ela pode acabar. Posições de liderança, elas passam. Profissões mudam. Mas o que não passa são os valores que a gente constrói diante de Deus, valores que atravessam gerações. A passagem de Provérbios 22:6, que é uma passagem que a gente sempre fala aqui, que é o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho não se desviará. Isso não significa que a gente está criando uns clones, que são extensões nossas, para viver os nossos sonhos, para não viver as nossas frustrações, ou que a gente tenha que criar filhos perfeitos que não vão errar conosco, nada disso. Ele está falando que a gente tem que plantar uma semente espiritual no nosso filho, não só com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações. Porque a gente esquece que criança, que adolescente, que até as pessoas ao nosso redor, não só os filhos, mas nós temos uma responsabilidade muito grande como geração eleita de Deus. A gente tem uma responsabilidade dentro das nossas casas, no lugar que nós trabalhamos, aqui dentro da igreja, na fila do mercado, em todos os lugares. Porque as pessoas aprendem mais vendo o que fazemos do que ouvindo o que falamos. O problema nosso é que a gente esquece que até os atos não intencionais vão gerar reflexo nos nossos filhos. Os filhos observam tudo. O filho observa quando você vem no culto por obrigação. O filho observa quando você sai do culto, entra no carro e fala mal do irmão. O filho observa você falando mal do pastor, que o louvor foi morno, que a palavra foi fraca, que a comida estava ruim. O filho observa isso aí. O filho observa que você fala que Deus é prioridade. Mas quando te pedem para servir num sábado à tarde, é muito difícil. A gente fala para os nossos filhos que servir é o chamado que Deus tem para nós. Que Jesus veio para servir. Nós devemos servir. Mas nas ações, a gente fala para os nossos filhos que servir é um peso. Que tudo tem mais importância. A gente fala que Deus é prioridade, mas facilmente a gente coloca outra coisa como propriedade. Inclusive os nossos filhos. De manhã eu falei aqui que eu sou fã. Eu acho que hoje não tem nenhuma mãe com um bebezinho, né? Eu sou fã das mães que continuam vindo na igreja com bebê pequeno. Porque não é fácil. Na hora que a gente sai de casa, olha lá o Ítalo, né?
Na hora que a gente sai de casa, a criança faz cocô, tem que trocar a fralda, ou ela vomita na roupa e a gente tem que trocar nossa roupa. É uma luta, e tem que fazer mala, e é uma vida sair. Então, eu sou fã dessas mães que continuam vindo na igreja. Porque eu não fui uma dessas mães, eu fui esfriando. Eu clamei tanto por um milagre pela minha família. Só que olha só como é sorrateiro, a gente não percebe que a gente esfria. E aquilo que um dia foi motivo da gente estar aqui ajoelhando, orando e pedindo, começa a virar obstáculo para a gente não estar aqui. A gente tem tempo para tudo, falo pela minha experiência. Eu continuei fazendo a unha, eu continuei indo no cabeleireiro de vez em quando, não com a mesma frequência, mas continuei. Continuei trabalhando, mas na hora de vir na igreja, era uma luta. E o que os nossos filhos vão aprendendo disso? Eles vão observando essas pequenas atitudes, essas pequenas decisões que nós vamos tomando no dia a dia. O filho vê que a gente agenda aniversário, festa de aniversário no dia do culto. O filho enxerga que no dia do futebol do Corinthians a gente prefere estar lá assistindo do que vindo adorar o Senhor. O filho enxerga que a gente fala da importância da oração, mas ele nunca vê a gente de joelho dobrado no chão dentro de casa. Ele mais enxerga do que ouve. E daí a gente se pergunta, quando os filhos vão crescendo, por que eles não têm tanto amor na casa do pai? E a gente põe a culpa no mundo. Será que foi do mundo? Salmo 145, versículo 4, ele fala uma lição importante para a gente. O salmista nos lembra, no Salmo 145, versículo 4. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. A gente tem uma responsabilidade com essa nova geração. Nós como pais, mas nós também como corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade de passar quem é o nosso Deus para a próxima geração. E como que você está passando isso para frente? Como um peso? Como uma carga? Como um fardo ou como um privilégio? Joquebede exerceu esse papel com excelência. Até porque Miriam se tornou profetisa. Miriam, no momento em que o faraó queria silenciar um povo, ela pegou seu pandeiro e foi à frente do povo para adorar e louvar o Deus, nosso Deus. Arão, que cresceu no anonimato, mas se tornou um homem que pisaria no lugar santo. Se tornou um homem que seria a ponte entre Deus e o homem. E daí veio Moisés, um filho condenado à morte. E ele se tornou libertador de todo um povo. Um bebê que deveria morrer no rio, mas que se tornou um homem que abriu o mar. Uma das maiores lições que a gente pode tirar dessa história é que a gente esquece o impacto que a gente tem na vida dos nossos filhos. A gente esquece o impacto que a gente tem na próxima geração. A gente esquece da nossa responsabilidade, que ela não é um problema do futuro, mas ela é uma responsabilidade nossa do presente. Joquebede, ela não imaginou o futuro dos filhos, ela não viu o que iria acontecer, mas ela decidiu ser fiel nas pequenas coisas, ela decidiu proteger. Ela decidiu ensinar, ela decidiu não negociar os princípios de Deus. E é isso que Deus espera de nós hoje, uma fidelidade nas pequenas coisas. Uma fidelidade dentro do nosso lar, uma vivência real do Evangelho. Uma vivência não só de aparência, não só da boca para fora, mas uma vivência do que Deus tem para nós.
Uma fidelidade quando ninguém está vendo, que nos leva para a terceira reflexão de hoje. Que a gente precisa ter coragem mesmo quando isso custa caro. Quando a gente vê as histórias bíblicas, a gente esquece que as pessoas que viviam aquela história, elas não sabiam o final. Então a gente olha a história como um todo. Mas vamos fazer o recorte como Joquebede vivia. Uma mulher com filhos pequenos, com uma família para cuidar, que se viu grávida e teve que tomar uma decisão. Ela teve que tomar uma decisão de continuar a gestação. Mesmo sabendo que aquilo poderia ser o fim da história deles. Porque coragem não é a gente saber que vai dar certo o final. Coragem verdadeira é a gente permanecer fiel, mesmo a gente não sabendo do amanhã. Coloca lá Hebreus 11, 23, Gui, fazendo favor. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Olha só esse texto. Ele não fala que foi pela lógica, pela certeza, pela razão. Ele fala o quê? Pela fé. E fé não é ausência de medo. Fé é continuar apesar do medo. Imagina essa mulher, a gente que já teve filho pequeno, 3 meses de idade, ela tendo que silenciar esse filho. Quando a gente tem filho com 3 meses, é um choro ardido. Que a gente sai de casa, a gente escuta o bebê chorar, não é? A gente vai trabalhar, tem um barulhinho, parece que o bebê está ali do lado. Imagina essa mulher tendo que esconder Moisés. Será que ela não teve dúvida? O que eu fiz? Coloquei meus outros filhos em risco, coloquei a minha família em risco. Mas como o pastor Isaías fala, tenha dúvidas, mas não duvide. Com certeza ela teve esses medos, essas inseguranças. Pessoas de fé também têm. Pessoas de fé choram, pessoas de fé têm ansiedade, pessoas de fé questionam. Mas a diferença é que pessoas de fé continuam obedecendo, e Joquebede permaneceu fiel. Ela podia ter feito o que todo mundo deveria fazer naquela época. Ela podia interromper a gravidez quando ela ficou sabendo. Ela podia ter entregado o seu filho para as autoridades. Ela podia ter se entregado e se dobrado ao sistema, mas não. Ela decidiu não negociar os seus valores. Lá em Atos 5:29, ele fala de uma das maiores crises da nossa geração. Às vezes passa desapercebido esse versículo, o Pedro fala o quê? Nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. A gente hoje está com mais medo de desapontar as pessoas, de desapontar os nossos familiares, de desapontar aqueles que nos cercam, os nossos líderes, do que desapontar a Deus. A gente está com mais temor aos homens poderosos, líderes políticos, do que temor a Deus. Tem mais gente preocupada em defender político do que defender Jesus. Tem gente que fica falando sobre ideologia política, sobre direita e sobre esquerda e esquece de pregar sobre arrependimento. Mais apaixonada por eleição do que por evangelho. Falando mais sobre candidato do que sobre Jesus. As pessoas hoje, elas estão, e quando eu falo as pessoas, nós cristãos, a gente tem que se pôr no nosso lugar. Um lugar que não é para a gente estar discutindo ideologia, mas é um lugar para a gente falar da palavra de Deus. Eu não estou falando que a gente tem que ser um cidadão alienado, um cidadão apolítico, não é isso. A gente tem que se posicionar com sabedoria, a gente tem que saber em quem a gente vota. A gente tem que saber quem a gente elege para nos representar. Mas a gente precisa lembrar
que tem um trono na nossa vida e ele está ocupado por um Deus que é soberano e ninguém vai ocupar esse lugar. É Deus que é soberano em nossas vidas e não tem decreto de Faraó que fale o contrário, porque quando Deus quer cumprir a tua vontade, não vai ter homem que vai impedir. A gente tem que parar de confiar em homens, de depositar a nossa esperança em governos, em sistemas, e lembrar que a gente tem que depositar a nossa esperança naquele que é todo-poderoso. Em Salmo 27, ele fala o quê? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós temos que confiar em quem? No poder do nosso Senhor, amém? Joquebede nos ensina que a gente não pode depositar a nossa esperança em sistemas humanos, em governos, em autoridades. Ideologias passam, líderes caem, impérios são derrubados, mas o que não muda é a palavra de Deus. Essa sim permanece firme, sempre. E talvez esteja faltando isso para a nossa geração, menos discussões vazias e mais proclamação do Evangelho. Menos falar sobre candidato e mais falando sobre Jesus. Menos preocupado em ganhar debate e mais preocupado em ganhar alma. Deus continua soberano. É o mundo que vive sobrecarregado. É o mundo que vive ansioso. É o mundo que vive brigando, se consumindo. Nós não podemos ser seres de separação. A gente tem que unir. A gente tem que propagar a palavra de Deus. A gente tem que lembrar que quem ocupa o trono é o nosso Deus soberano. Isaías 46, versículo 9, Gui. Ele fala o quê? Eu sou Deus. E a minha vontade prevalecerá. Nós, mães, todos nós, mas a gente mãe tem uma pitadinha a mais. Às vezes a gente tenta ser um pouquinho controlador, né? Nós mães um pouquinho mais, uma pitadinha. A gente quer controlar a próxima fase da vida dos nossos filhos, como a nossa família vai viver daqui. A gente tem sempre metas, sempre tentando controlar. Só que a gente tem que lembrar que a resposta não tem que vir agora. E que a gente não tem que se preocupar com fases da vida que ainda não chegaram. Joquebede nos lembra que a gente não tem que controlar tudo. Ela não estava preocupada em formar líderes para o reino de Deus. Ela estava preocupada em ser fiel e manter os valores cristãos no seu lar, dia após dia. Uma mulher que decidiu que o Egito não teria os filhos dela. Deus continua procurando homens e mulheres assim, que permaneçam firmes, que não negociem princípios, que não se dobrem ao sistema e que escolham obedecer, mesmo quando tem medo, mesmo quando custa caro. A coragem dessa mulher não mudou apenas a história da sua família, mudou a história de toda uma nação. Não subestime o impacto de uma vida fiel. Não subestime o impacto de uma mãe que ora, de um pai que se posiciona como sacerdote da casa, de uma família que permanece firme mesmo diante de obstáculos. Não subestime alguém que decide não se dobrar para o sistema. Aquela nação toda tinha se acostumado. Eles estavam criando escravos. Mas essa mulher decidiu criar servos para o reino de Deus. Amém? Eu vou caminhar para o final dessa mensagem, porque essa mensagem é muito rica. Quando a gente escuta a história de Moisés, Joquebede às vezes passa até despercebida. A história de Moisés é muito linda.
Mas essa mulher foi uma mãe extraordinária no simples. Extraordinária no simples porque ela não tinha poder, ela não tinha influência. Ela não tinha posição social. Mas ela decidiu permanecer fiel em tempo hostil. Ela nos ensinou que coragem não é ausência de medo. Coragem é a gente permanecer obedecendo, mesmo tremendo, mesmo não sabendo como vai ser o final. Ela nos ensina que talvez a gente não possa mudar o mundo, mas a gente pode fazer uma pequena revolução dentro do nosso lar. Ela nos ensina que a nossa fidelidade, uma vida piedosa, fiel a Deus, pode impactar toda uma geração. A coragem dessa mulher que não se conformou com a cultura, formou filhos para Deus em tempos hostis. E enquanto o Egito produziu escravos, enquanto o povo hebreu se acostumou, ela decidiu que na casa dela não. E ela conseguiu formar, sob a graça de Deus, uma profetisa, um sacerdote, um libertador. Ela não conhecia o final da história, mas ela escolheu confiar no Deus, no presente. Joquebede decidiu formar filhos para Deus. Joquebede foi uma mãe corajosa e decidiu ensiná-los e protegê-los. Não é sobre perfeição, gente. É sobre uma família que continua firme, agarrado nos valores que Deus deixou para nós. Amém? Vou falar um ouvir, refletir e agir, chamar o Ministério de Louvor à frente. Hoje a gente ouviu que Deus continua procurando homens e mulheres que permaneçam firmes, mesmo em tempos difíceis. Então, levem para casa essa reflexão. Quem que está moldando a tua casa? O Egito ou a palavra? A gente tem vivido uma fé verdadeira dentro do nosso lar? Os nossos filhos conseguem enxergar em nós o amor pela presença de Deus? A gente tem falado e declarado pelas ruas o nome de Jesus? Temos tratado o reino de Deus como obrigação ou como privilégio? Então o Espírito Santo nos convida a agir. Nos convida a agir dentro dos nossos lares, discipulando os nossos filhos. A gente precisa proteger os nossos valores espirituais. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente precisa parar de terceirizar. Achar que o problema é do futuro. A nossa responsabilidade com a próxima geração é hoje. Ainda existem muitas profetisas, muitos homens e mulheres de Deus dentro do nosso povo. Hoje a gente enxerga crianças, adolescentes que às vezes dá trabalho, mas Deus enxerga servos, Deus enxerga filhos. E a gente espera que quando esses filhos olharem para nós, encontre pessoas que decidiram não entregar eles para os valores invertidos desse mundo. Amém? Que essa palavra, ela enraize no nosso coração. A gente entender que a responsabilidade é sim do pai, da mãe, mas nossa como cristãos. É nossa responsabilidade passar para a nossa próxima geração o amor a Deus, o temor a Deus. Desse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, que opera milagres, que tem poder de cura, poder de restauração. Esse Deus que nos traz a paz, que nos abraça, nos acolhe. É nossa responsabilidade. Não deixemos isso passar. Tomemos essa responsabilidade. Eu convido vocês a ficarem em pé. Deixa eu orar por vocês.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra. Nós reconhecemos que por muitas vezes o mundo tenta moldar os nossos pensamentos, os nossos valores, a nossa família, mas hoje a gente declara que nossa família servirá ao Senhor. Fortalece, Pai, as mães e os pais dessa igreja. Fortalece as famílias, abençoe todos, Senhor. Nos dê sabedoria para discipular essa nova geração. Nos dê sabedoria para a gente não negociar mais nossos princípios. Nos dê coragem para sermos fiéis. Que a nossa casa seja uma extensão daqui, um lugar de oração, um lugar de palavra, um lugar de comunhão. Que a presença de Deus seja constante. E que a nossa geração seja lembrada que permanecemos fiéis, mesmo em tempos hostis. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, essas mães estão presentes aqui, Pai. Abençoa elas, Deus, abençoa a família delas. Porque eu sei que no coração delas a bênção é maior quando vai para os filhos. Abençoa essas mulheres, Pai, que em meio à exaustão, em meio ao cansaço, elas continuam firmes, Senhor. Então traz renovo, traz cura, traz restauração, Pai. Que os filhos dessas mulheres sejam servos do Senhor. Aleluia. Que os filhos dessas mulheres sejam testemunhas do amor de Deus, que sejam a próxima geração eleita. Que essas mães aqui encontrem consolo, encontrem colo, encontrem a tua paz, o teu amor. Que elas sintam e consigam transbordar em meio à sua família, Pai. Que elas consigam ser testemunhas do Evangelho, que elas consigam ser mulheres abençoadas, que elas consigam ser mães poderosamente extraordinárias, se mantendo fiéis, se mantendo no propósito, defendendo a tua palavra, a tua vontade. Vem, Senhor Jesus, e abençoa, Senhor. Abençoa essas mulheres. Que o teu Espírito Santo habite nelas. E que tudo que elas toquem, por tudo que elas intercedam, Senhor, o Senhor venha de encontro e o Senhor consiga responder poderosamente. Vem, Senhor Jesus, toma lugar no trono, reina nessas vidas, reina nesses lares, Pai. Que o Senhor seja morada no coração de cada uma aqui. Que nesse Dia das Mães a vida delas seja celebrada. E, Senhor, acalenta também as mães que os filhos estão distantes, as mães que talvez perderam os seus filhos. Alcança essas mulheres, Pai. O luto é grande, a dor é demais, mas o Senhor tem poder de confortar, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem esse poder de nos curar, de nos restaurar. Então vem, Senhor Jesus. Acalma o coração também dos filhos que não têm mais as mães aqui, Pai. Que eles encontram perante a tua presença todo o amor que eles precisam, todo o colo que necessitam. Nós oramos e clamamos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém.